a Teteia Brinquedos de Pano. Se você é a primeira vez que está acessando aqui o canal, eu sou a Rita. Quero te convidar a participar aqui das nossas aulas, vendo, curtindo, compartilhando e comentando, ok? Bom, a nossa aulinha de hoje eu vou fazer um passarinho, um brinquedinho sensorial para bebês. Bem rapidinho da gente fazer, super fácil e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora comigo começar a nossa aulinha de hoje. Bom, a lista de materiais e molde, como sempre, está no link que está aqui abaixo, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, vai ser costurar as asinhas. Então, são 2 asinhas, eu vou passar uma costura. Eu vou passar a costura na volta inteira, tá? Porque aí depois eu vou abrir um dos ladinhos aqui por baixo, que como a gente vai aplicar no passarinho, vai ficar mais bonitinho se a gente fizer a costura toda. Então eu vou na máquina fazer a costura e volto com vocês pra gente desvirar e aplicar no nosso pintinho. Olha, já costurei, recortei aqui. Agora a gente vai ter que fazer uma aberturinha aqui pra desvirar. Então, como vai ser uma de cada lado, né? A gente vai colocar uma de cada lado, o que nós vamos fazer? A gente vai espelhar, deixar assim, e a gente vai fazer o cortinho. Numa aqui e na outra aqui. Então eu vou pegar uma tesourinha bem fininha que eu tenho aqui. E a gente vai fazer uma aberturinha em um dos lados somente. Opa! Para desvirarmos. Opa, não podemos pegar o tecido, um tecido só. E agora a gente faz a abertura aqui e a gente vai desvirar. Nesse bichinho a gente não vai fazer o enchimento com a fibra, ele vai ficar bem magrinho, somente com o... A gente vai colocar somente o saquinho plástico para fazer o barulhinho. Então, ó, com a ajudinha do nosso palitinho, a gente arruma direitinho aqui a silhueta da nossa asinha. E vamos fazer a mesma coisa aqui. E agora nós vamos prender no corpinho do passarinho. Uma de cada lado. Então agora aqui tá o corpinho. Nós vamos colocar pra cá.
Vou pôr um alfinete. Nós vamos passar uma costurinha nas duas voltas, tá? Só vou colocar aqui para ver se elas estão no mesmo lugar. Essa aqui tá um pouquinho pra cá. Então, ó, pra ficar as duas igualzinhas, eu tô medindo aqui, tá? Então, vou na máquina, passar a costura dos dois lados e volto com vocês. Prendemos a asinha. Vou colocar aqui um alfinetinho para segurar. Agora, eu vou colocar aqui o biquinho do nosso passarinho. Então, tá aqui. Vou colocar ele aqui e vou pôr um alfinetinho para segurar. Esse aqui nós não vamos desvirar, nós vamos costurar por fora, tá? Nós vamos costurar ele por fora. E agora a gente vai fazer o pezinho dele. Ó, note que aqui no moldinho que eu mandei pra vocês, vocês já tem todas as partes, né? O que eu faço quando eu tenho o molde dele por inteiro? Eu colo numa outra folha de papel, tá? No papelão. Aí eu recorto as partes. Primeiro eu recorto essa daqui. E depois eu recorto aqui. Então eu vou ficar com os dois moldes, né? E recorto depois o biquinho. Então vocês têm os dois moldes. E o pezinho eu peguei, é um fio de encerado de algodão. E eu dei um nozinho aqui. Mas, pra gente, como isso vai para um bebê, o que eu vou fazer? Eu vou... Além do nó que eu dei, eu vou passar só um pontinho aqui para não soltar, tá? Porque o nó, ele pode soltar. Então, eu tô passando aqui um pontinho só para segurar, para a gente não correr o risco de esse pedacinho aqui do fio encerado sair e o bebê ter um probleminha aí de engasgar, alguma coisa, tá? Então, a gente vai fazer isso. Vai ficar parecendo o pezinho mesmo, mas a gente vai colocar uns pontinhos aqui só pra segurar. Então, ó, já vou até arrematar. E eu deixei o outro pra fazer aqui com vocês. Então, esse aqui eu só não tinha dado os pontinhos. Ok? Então, pontinho, vou recortar aqui. Um pezinho tá pronto. Agora, nós vamos fazer o outro e acabar o pintinho. O pintinho, o passarinho. Então, eu peguei aqui. Vou vir aqui. E vou dar um nó muito bem apertado. Opa. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou pegar a agulha aqui e vou dar um pontinho aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Aí que a linha enrodilhou aqui. Mais um. Mais um.
Já vou arrematar e aí eu corto esses excessos aqui. Pera aí. Deixa eu só tirar esses excessos e cortar no comprimento igual ao outro. Então, só para vocês verem, ó, tá aqui os dois. Então, eu vou pegar agora aqui e eu vou cortar todos do mesmo tamanho. Para ficar igualzinho. Vem aqui. E temos os dois pezinhos, tá? Esse aqui ficou, acho que um pouquinho maior. Vou tirar um pouquinho. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar eles aqui, ó. Só que antes, eu vou pegar o saquinho. Deixa eu tirar o ar. E nós vamos colocar o saquinho aqui dentro. De uma maneira que não pegue na costura. Então, deixa eu pôr aqui. Vou prender aqui. E a gente vai passar uma costura na volta inteira. Na verdade, eu vou passar 2 costuras pra a gente ter certeza que esses pezinhos também não vão sair. Então, vem aqui. E agora eu vou prender os pezinhos. Por uma alfinetinha também. Se você não tiver o fio encerado, pode ser lã, pode ser um pedacinho de tecido, pode ser um pedacinho de feltro, o que você tiver, tá? Não precisa comprar o fio encerado só por causa disso. Esse fio encerado você encontra em armarinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar 2 vezes a costura bem rentinho, bem na beiradinha, a volta inteira, tá? E eu já volto com vocês pra gente fazer o olhinho e terminar o nosso passarinho. Mas eu acho que os olhinhos nós vamos fazer, eu vou fazer. Pessoal, olha, o nosso passarinho tá pronto, tá? Bonitinho, só vai faltar agora os olhinhos dele. Então, nós vamos colocar agora, nós vamos fazer os olhinhos dele. Eu vou usar uma lãzinha que eu tenho aqui preta, que aí só com um entra e sai, a gente vai conseguir fazer o olhinho. E a gente vai fazer os dois olhinhos junto dos dois lados. O que vocês tiverem em casa, tá? Então, ó,
peguei uma linhazinha, uma lãzinha aqui, preta. A gente vai vir aqui e vai passar pro lado de cá. Eu vou dar um nozinho aqui. Vou passar de novo pra cá, no mesmo lugar. Opa. E aqui eu já vou arrematar. Vou pegar um pedacinho do feltro. Ah, eu nem comentei com vocês. Eu estou usando o feltro aqui, tá? Porque como eu costurei pelo lado do direito, o feltro é bem indicado para isso, porque não precisa arrematar. Se fosse um tecido, a gente ia precisar arrematar. Então, vou enfiar aqui agora a agulha. E vou puxar ela pra cá. E os olhinhos estão prontos. E o nosso passarinho também. Vocês viram que fácil essa aulinha? Ó, vou mostrar pra vocês. Então, olha, a ideia aqui foi fazer um bichinho, um brinquedinho sensorial para bebê. Vocês poderiam colocar guizos aqui dentro, que vocês... Ou poderiam até colocar a fibra e deixar ele fofinho. Vocês também podem fazer com esse mesmo molde, diminuindo ele, vocês podem fazer um mobile para um quarto do bebê. Vocês podem fazer chaveirinho para dar de lembrancinha em festinha. Então, assim, 1001 utilidades com o mesmo molde, só aumentando ou diminuindo. Super fácil, rápido. Espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Foi super curtinha, mas eu acho que proveitosa. Então, aqui no canal vocês sabem que tudo que a gente faz à mão é único, é inesquecível. Eu espero vocês na próxima aula. Um super beijo para todos.